como eu consigo me organizar para o meu tempo ser mais produtivo. Ser produtivo é você fazer o maior número possível de coisas em menor tempo, inclusive. Ela é especialista em organização residencial, mentora em rotina produtiva e já atuou como terapeuta ocupacional por mais de 30 anos nas áreas de educação especial e saúde mental, com especialização em processo de ensino-aprendizagem. Hoje, ela ensina as pessoas a se organizarem melhor. A convidada de hoje é a personal organizer Ana Targa. Motivação seria um motivo para a ação. Você tem um motivo para você agir e a galera confunde motivação com entusiasmo. E eu iria mais longe, para provocar mesmo, criar polêmica. O que é uma casa organizada realmente? A técnica dos 3 minutos, já ouviu falar dela? Tudo aquilo que você pode fazer em até 3 minutos, faça na hora. Eu sou contra. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeiro, eu sou fundador e host deste podcast. Hoje estamos com um tema diferente aqui para vocês, é um tema que foi muito pedido, é um tema que hoje eu quero instigar um pouco vocês, vou dar uma provocadinha hoje. Nosso tema de hoje é rotina produtiva, a chave para uma vida organizada. Vocês falam que vocês não têm tempo, então vamos fazer vocês gerirem esse tempo da maneira correta. Além de mim, profissional que cuida disso, eu trouxe uma profissional muito capacitada para ajudar vocês hoje. Mas antes, eu quero dar um recado aos nossos patrocinadores. O Gaspar Barbearia, ele é uma barbearia premium aqui de Ribeirão Preto. Você, homem que quer ter o seu cabelo e barba cortada quantas vezes você quiser no mês, a Gaspar te oferece esse serviço com o Clube Gaspar. Você paga um valor fixo por mês e pode cortar o cabelo e a barba quantas vezes você quiser. Você, do Life Club Podcast, indo direto do nosso Linktree, você tem um cupom de desconto de 50% na segunda mensalidade do clube. Se você falar para mim que você não quer o clube, você quer só conhecer a barbearia, você tem um cupom de desconto de 20% no primeiro corte. Também através do nosso Linktree do Instagram. Também temos como patrocinador o Instituto Harmony. O Instituto Harmony conta com 2 profissionais, que é a Thaís Pazeto e o Neto Mosca. A Thaís Pazeto, ela é especializada em estética facial e corporal. Vocês têm 10% de desconto no preenchimento labial com a Thaís. Com o Neto Mosca, ele é educador físico e nutricionista. Então você que quer melhorar a sua performance nos treinos, na sua dieta, ele cuida de tudo isso e você tem um desconto de 10% no plano com ele. Também, por último, não menos importante, a Latans Cosméticos. Latans Cosméticos é uma empresa de cosméticos que tem uma linha tanto feminina quanto a linha masculina. A linha masculina é a linha Barber, tem shampoo, condicionador, pré-barba, pós-barba, tem muita coisa bacana para vocês. E para a mulherada também não fica para trás não, tá? Shampoo, condicionador, máscara, fortalecedor de unha, tem muita coisa bacana. Para mais informações, só acessar o Instagram da Latans Cosméticos e também não esqueça de colocar no seu carrinho o cupom de desconto. Você, do Life Club Podcast, nossa audiência tem 10% de desconto com o cupom LifePodcast10. Bom, o recado tá dado, agora vamos para o episódio. Então, hoje o tema que eu trouxe aqui para a gente falar sobre rotina produtiva e a chave para uma vida organizada, trouxe uma convidada muito especial, que hoje é Ana Targa. Olá, Matheus, que prazer estar aqui e falar de um assunto que eu adoro, né? E tão importante na vida da gente hoje em dia, né? Ana, a gente ouviu tua bio na abertura desse episódio, e antes da gente começar a falar de rotina, de produtividade, de vida organizada, a Latans Cosméticos, nossa patrocinadora, deu um mimo para você. Uia, que legal! Olha! Momento Latans Cosméticos aqui no Life Club Hum, Podcast, lembrando que vocês têm 10% de desconto com o cupom uau! LifePodcast10. Só colocar os produtos no seu carrinho e na hora de finalizar a compra colocar o nosso cupom. Vixe, é muita coisa. Cara, vou ter que arrumar tempo agora para usar tudo isso. Que legal, muito bom. Obrigado, Bruna. Bruna é a CEO da Latans Cosméticos, ela que fechou aqui o patrocínio com a gente. Obrigado, Latans. A gente Muito usa legal. muitos produtos dele, eu e o Lucas.
somos fãs da Latanza, usa É, bastante. Agora eu dei uma raspada no cabelo, né, mas uso muita coisa pra cabelo, uso coisa pra barba. É muito, muito boa mesmo, mano. A marca deles, você vai gostar bastante. com Depois conta o certeza. resultado pra gente, que a gente vai mandar pra eles, Vou mostrar. que o pessoal da Latanza é bem Muito bacana. legal, fiquei Obrigado, muito Latanza. feliz. Muito obrigada. Então vamos lá, Ana. Para Vai. começar todo esse episódio aqui, antes da gente começar a falar de rotina produtiva, de chave, virar de chave para ser organizado, a importância de tudo isso, a gente tem que contextualizar você. Aonde que você entrou para a rotina produtiva, o que que te motivou a isso? Eu queria saber um pouquinho. Olha, isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu de repente, porque embora eu já trabalhasse com isso antes, né, como terapeuta, eu depois que aposentei e me tornei personal organizer, fiquei só na organização realmente. E um dia conversando com as amigas, uma delas me disse: "Ah, eu tô com muita dificuldade, porque eu começo bem a minha semana, eu faço um planejamento, na segunda, terça vai bem, quarta começa a desanimar, quinta-feira já perdi por completo a ordem das coisas e tudo vai ficando para depois". E eu comecei a ouvir aquilo e a outra entrou na conversa e eu também sou assim, eu também estou com essa dificuldade. E aí eu comecei a entender que isso é uma coisa muito comum, principalmente hoje em dia, e muitas pessoas, mesmo se achando organizadas ou mesmo fazendo um planejamento, não conseguem manter isso, não conseguem dar continuidade a essa rotina para que ela seja produtiva. E havia também uma confusão muito grande entre ser produtivo e ser ocupado. E quando eu ouvi isso, eu falei: "Ah, tá, tá aí um bom caminho, vamos começar a trabalhar com isso". E aí eu resolvi montar uma mentoria de rotina produtiva, e foi assim que a coisa entrou na minha vida, e aí virou mais um dos produtos que eu tenho e uma paixão, porque a gente administra aí o bem mais precioso que a gente tem na vida, que é o nosso tempo, né. Tem um livro que eu ouvi falar já, eu não cheguei a ler ele. Ele chama Preparação para a Morte. Eu já falei algumas Nossa, vezes dele aqui, e ele fala que nesse livro tem um capítulo que ele fala de tempo, que a gente pode recuperar qualquer coisa na vida, menos o tempo. exato. Se a gente perder carro, casa, dinheiro, depois a gente recupera. Mas o tempo já passa. O tempo que a gente estava 10 minutos atrás já não é o de agora, a gente já foi. Então a gente precisa entender como que a gente vive esse tempo, como que a gente se organiza. E você chegou, já começou, chegou chegando, porque você falou de um ponto que eu também é uma dor que eu vejo muito na minha clientela, porque eu também trabalho com Uhum. isso. Por isso que eu quis fazer esse programa, porque o pessoal tá pedindo bastante. Vai ser uma coisa muito bacana essa troca aqui. O pessoal confunde é o que você falou, ser produtivo e ser ocupado. Me conta, explica um pouquinho a diferença desses 2 termos para o pessoal. Então, muita gente fala assim para mim: "Ah, eu nem preciso da sua ajuda, nem preciso de nada, porque eu já tenho uma rotina muito produtiva, eu já fico o dia inteiro fazendo coisas e chego em casa e ainda tenho mais um monte de coisas para fazer e quando acaba o dia eu vejo que eu não fiz metade do que precisava". Isso é ser ocupado. É você preencher o seu tempo com coisas que não são importantes, que não são fundamentais, que não são as prioridades daquilo que você precisa fazer. Ser produtivo é você fazer o maior número possível de coisas em menor tempo, inclusive. É você fazer aquilo que realmente é importante e que precisa ser feito. Essa é a grande diferença. E as pessoas muitas vezes confundem isso. Acham que fazendo muitas coisas, fazendo uma agenda principalmente, né, cheia de apontamentos, cheias de tarefas, vai estar sendo produtivo. Mas não, É, eu concordo muito com isso, porque realmente a galera acha que só fazer um checklist ou pegar sua agenda e dar um check, tá isso. fazendo que falando que tá sendo produtivo, e às vezes não é verdade. Às vezes você faz 3, 4 tarefas num dia no máximo, e se você faz bem feito, tá mais produtivo do que a galera que tem 50 coisas pra fazer Sim, durante e o às dia. vezes o que você precisa fazer de importante naquele dia são só essas 3 coisas, e tudo bem. Você não precisa estar o tempo inteiro fazendo coisas.
A atividade ela é inerente ao ser humano, né. Eu como terapeuta ocupacional, tinha a atividade como meu recurso terapêutico, e eu sempre explicava isso, a atividade ela é inerente ao ser humano, a gente nasceu para isso, para estar em atividade todo o tempo. Mas você não precisa estar todo o tempo fazendo coisas. Fazer nada também é uma atividade, e as pessoas não sabem isso. Então vamos dar uma ajuda pra galera. Bora. Como eu consigo me organizar para o meu tempo ser mais produtivo? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que agenda, lista de atividades e rotina são coisas totalmente diferentes. A rotina, que é o que vai fazer com que você seja efetivamente produtivo, é aquilo que você faz automaticamente. É mecânico, ninguém precisa te lembrar. Então, de manhã você sabe que faz parte da sua rotina você acordar, levantar da cama, escovar dente, lavar rosto, pentear cabelo, enfim, essa é a sua rotina matinal. Cada um tem aí a sua diferença. Um toma banho, outro não toma, um arruma a cama, outro não, o que também é um problema, depois a gente fala nisso, polêmicas. Opa! É, mas, transformar as atividades do dia em rotina é o que vai fazer a pessoa ser produtiva. Então, a primeira coisa que eu ensino, por exemplo, na mentoria, é fazer uma lista de atividades, que não é a agenda. A agenda é aquilo que você precisa lembrar que você tem aquele compromisso. Eu coloquei na minha agenda que eu tinha que estar aqui hoje. Então, eu me organizei durante o dia, na minha rotina, para ter esse tempo, que faz parte de uma agenda, para estar aqui. Mas no dia, para que você comece esse processo de eh, fazer uma rotina, eu oriento sempre começar com uma lista de atividades. Aquilo que você vai fazer naquele período, naquele dia, com todos os detalhes mínimos, inclusive, da rotina. E eu faço muito essa orientação voltado para as atividades da casa, para esse cuidado do tempo com as coisas da casa e o trabalho. Porque a minha clientela é muito a clientela feminina, né, as mulheres que têm que dar conta de tudo e mais um pouco. Então, como é que faz para administrar esse tempo? Então, essas atividades do dia, por exemplo, da casa, elas precisam estar listadas, com tempo definido para cada uma delas, para que isso comece a entrar na rotina, comece a ser automático. Dá para entender? Como que eu automatizo esse comportamento? É só com o horário que dá certo? Não, tem uma série de coisas que são necessárias, mas isso é uma mudança de hábito. E mudança de hábito não é fácil. É você mudar o seu pensamento, o seu jeito de funcionar e usar principalmente aí da disciplina e da repetição. A gente só muda um hábito quando a gente repete aquilo insistentemente. E para você mudar um hábito, você precisa ter uma estrutura toda de gatilho e recompensa para que aquilo se torne uma coisa agradável, porque senão você não vai mudar o hábito. É muito mais confortável você ficar na cama dormindo do que você acordar 5 minutos mais cedo para dar conta de tudo que você precisa na sua rotina, para, por exemplo, ter uma casa limpa e organizada. Então, é importante criar essa mudança da mentalidade mesmo, para que isso seja incorporado na medida em que você vai repetindo esses hábitos diariamente. Como quando a gente começou a aprender a escovar dente. A mãe tinha que ficar lá: escova o dente, escova o dente, escova o dente, até que isso virou automático em algum momento. Ana, você falou que gatilho e recompensa. Como que eu posso construir uma rotina que está cheia de gatilhos, visando essa recompensa final? Porque eu começo no estado que eu tô hoje, que a gente no coach a gente fala de estado atual, Uhum. e o estado desejado é onde eu quero chegar, que é o tal, pode ser a recompensa. Vamos pensar pensando nesses termos. Na onde que eu posso ter o gatilho para eu querer me mexer, para sair daqui e ir para cá? Eu acho que a primeira coisa é a gente começar a entender que a relação que a gente estabelece com a casa pode ser uma relação mais leve,
mais tranquila. Quando a gente muda o jeito de olhar para as coisas, a gente começa a mudar esse pensamento e mudar esse caminho. Não vai ser fácil no início, mas muitas vezes a gente entende ou acaba vendo, né, no dia a dia, que o serviço da casa é muito ruim. A gente aprendeu isso. Porque não é remunerado, porque não é reconhecido, porque não tem quem ajude. E aí vem um outro conceito complicado para a relação familiar, que é a questão da ajuda, né? E quando a gente começa a mudar o jeito de olhar para essa casa e entender que você dividindo, por exemplo, as tarefas de cuidado com a casa, isso pode ficar mais leve, mais tranquilo, você começa a não sofrer tanto com aquela atividade, com aquele hábito, com aquela mudança que precisa ser feito. E se a gente acorda de manhã e pensa: "Puts grila, eu tenho que arrumar a casa hoje. Ai, meu pai do céu, que isso", pronto, acabou. Já mentaliza o negócio Acabou, acabou. O errado. gatilho é para você não fazer, não mudar o hábito. Sem contar que, quando a gente vai mexer num hábito, a tendência da nossa mente, porque ela foi programada desta forma, é resistir. Nosso cérebro foi feito para não gastar energia. Então, se você está acostumado com aquilo, acabou. Seu cérebro vai ficar o tempo inteiro: "Não mexe, não mexe, não mexe, não sai daí, faça nada", para exatamente não gastar energia. E se a gente começa já olhando para a coisa como sendo ruim, vai ser muito mais difícil. Então, é buscar um jeito, que isso é muito de cada um realmente, mas buscar um jeito de mudar a sua relação com a sua casa. Dá para entender? Como que você identifica isso com os seus clientes, com as suas clientes? Porque a gente entende que são vários perfis diferentes. Como que você identifica qual que é a necessidade dela, qual que vai ser o gatilho para ela, para você conseguir organizar a casa da pessoa? Isso é uma longa conversa. Isso são, assim, na mentoria a gente faz vários encontros, porque eu preciso realmente entender como é que a pessoa, tem essa relação, como que a pessoa vai entender esse cuidado com a casa, para daí poder entender como é que a gente pode mudar isso. É na conversa, é no autoconhecimento que ela precisa fazer consigo mesma, que eu vou orientando isso, né. Acho que o primeiro passo para a gente conseguir mudar um hábito e criar um hábito, saudável, é o autoconhecimento. É você avaliar que horas que você funciona melhor, o que para você é mais fácil de fazer ou mais difícil, começar por onde vai te dar mais prazer ou mais recompensa. Então, essa conversa que a gente precisa ter, e que vem muito do autoconhecimento de cada um, é o primeiro passo para a gente começar a mexer nisso. E uma coisa importante é que a gente, quando fala em mudança de hábito, a gente não vai conseguir acabar com um hábito ruim, ou menos produtivo, ou menos funcional, qualquer que seja o nome que a gente queira dar a esse hábito. A gente vai conseguir substituir isso. A gente vai conseguir, modificar de alguma forma, mas você não vai tirar, você vai só mudar um pouco essa cara, para que aquilo fique mais fácil de fazer. Nossa, eu perdi a pergunta. Ixi, Perdi a pergunta, estava formuladinho na minha cabeça, mas o bom de ser host é isso, né, que você consegue se virar. Você falou aqui de substituição de hábitos. O que que você acredita que pode ser fundamental e facilitar esse caminho de uma mudança? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de beber álcool. Eu vou fazer essa mudança, eu quero começar a tomar mais água. Para você que é já foi terapeuta durante muitos muitos anos, como que eu consigo largar essa parte e querer e conseguir vir para cá, pra água? Um exemplo, porque você falou que o hábito realmente ele pode ser ruim, mas ele não é definitivo que eu tiro ele, ele pode voltar em algum momento. sim. Como que eu consigo tirar ele, pelo menos momentaneamente, se é por uma atividade que eu preciso? Então,
No caso do álcool e da água, vamos pegar aí esse exemplo, Nossa, eu fui né. muito extremista, né. Foi, pegou uma coisa bem difícil, né, porque é complicado. Mas eu acho que é você, ter traçado muito claro qual é a meta que você tem para mudar esse hábito. Por que que você quer deixar de beber álcool e beber mais água? Qual é o seu motivo maior para essa mudança? "Ah, eu quero deixar de beber tanto". Nossa, parece que a gente está falando de alguém muito complicado, né. É. Enfim, mas vamos lá. Você quer parar de beber ou quer diminuir a ingestão de álcool porque você quer ter uma vida mais saudável. Então eu acho que isso é fundamental na mudança do hábito. Você não vai mudar o hábito porque você quer parar de beber, é porque você quer ser mais saudável. Então, junto com parar de beber, para ser mais saudável, você tem que fazer o quê? Beber água, certo? Então você começa a mudar o foco da sua atenção, porque o foco não é parar de beber álcool, é se tornar mais saudável. E aí, para ser mais saudável, isso é só um detalhe. Você vai beber mais água, você vai procurar, atividade física, você vai procurar outras coisas que te levem a esse objetivo. Tá, então quando a gente vai fazer, por exemplo, na mentoria, essa rotina produtiva, a primeira coisa que a gente estabelece são as metas, são as prioridades, é aquilo que a pessoa é exatamente aonde a pessoa quer chegar. Eu quero ter uma casa organizada, eu quero dar conta de limpar a minha casa, trabalhar fora e descansar e curtir a minha família. Nossa, dar conta? Não, não é possível. Em 24 horas é tranquilamente, é perfeitamente possível fazer tudo isso. Só que você precisa ter essas metas muito bem estabelecidas. O pessoal vai achar que foi uma pergunta muito jogada, né, agora que eu fiz, acho que você também deve estar achando isso, mas você falou contextualizou o ál ali, a cerveja do álcool, foi uma pergunta intencional, tá, porque tudo leva a uma palavra que a galera entende muito errado, que é motivação. Com certeza. Motivação, aí vamos ver se uma terapeuta vai me refutar, tá, gente. Motivação seria um motivo para a ação. Você tem um motivo para você agir, e a galera confunde motivação com entusiasmo. A motivação, você ter um motivo claro. Por que que eu quero ser organizado? Qual que é a ação que eu vou tomar para É, conseguir isso? O meu motivo é organização. E que ação que eu vou tomar para conseguir ser mais organizado? e eu iria mais longe, para provocar mesmo, criar polêmica. As pessoas ainda confundem isso tudo com o ânimo. Então você precisa estar animado ou motivado para fazer alguma coisa, e muitas vezes o motivo para a ação é o ânimo, e eu não tenho o motivo para a ação, porque eu não tenho ânimo de manhã, ou qualquer hora que seja. Eu sempre dizia isso quando eu era terapeuta, eu dizia: "Olha gente, se eu for esperar ânimo para acordar todo dia 6 horas da manhã, para chegar aqui às 7, ficar o dia inteiro trabalhando, eu não vou sair da cama". A gente não pode pautar a nossa vida, em nenhum momento que seja, pelo ânimo. O ânimo vem do resultado daquilo que eu consigo fazer. Você vai precisar de uma determinação, você vai precisar de um compromisso. Então, o que faz você querer mudar a sua vida, querer ser uma pessoa mais saudável, ou mais organizada, ou mais produtiva, é o seu compromisso, principalmente com as metas que você estabeleceu. E o resultado disso é o que vai te dar ânimo para continuar, vai te dar motivação. Eu uso muito o exemplo da atividade física, do treino funcional, da ginástica, da academia, o que for. Cara, quem em sã consciência consegue ter ânimo para acordar todo dia para ir malhar? Cara, para. Tem nada mais cansativo, inclusive, né? Vamos só pegar leve, é muito Todo cansativo. dia não tem como. A gente já entrevistou 2 atletas de fisiculturismo que vivem disso e fala: "Não tem como, cara, Não não tem como me dá, animar todo dia". não dá para você acordar animado. O meu treinador, ele começa a aula às 6h15 da manhã.
Eu falo: "Amado, você não é de Deus, não é possível". E começa, então, gente, ele deve sair de casa muito mais cedo. Muito mais cedo e vai até de noite, porque ele tem aula até 7, sei lá que horas da noite, porque eu nem vou entrar na questão. Mas assim, não dá para você ter ânimo. Ele não vai todo dia animado, ele vai pelo compromisso, porque ele tem um compromisso com os alunos, com as contas a pagar, com tudo, né, como todos nós. Então o que dá ânimo para a gente é o resultado daquilo que a gente faz. Eu não tinha ânimo nenhum para começar o treinamento, tanto que quando ele marcou comigo, 7 horas da manhã, eu falei: "Imagina, 7 horas da manhã, eu vou sair da minha casa 7 horas da manhã para fazer uma avaliação, para ver se eu vou fazer ginástica". Imagina, de jeito nenhum. Marquei com ele às 9 e fiquei um bom tempo fazendo treino às 9 da manhã. Mudava completamente a minha rotina, eram só 3 vezes na semana, enfim, mudava tudo para poder fazer o treino às 9 da manhã, porque eu falei: "Não, mais cedo do que isso é demais". Quando eu comecei a ver o resultado da coisa, eu hoje comento com ele, falo: "Escuta, como é que tá a agenda aí? Será que não tem algum dia que eu possa vir um horário para eu vir antes de, por exemplo, ir trabalhar?" Porque quando eu começo uma organização, eu tenho que estar na casa do cliente 8, 8h30 no máximo. E é exatamente na hora que eu estou fazendo o meu treino. Se coincide o dia, eu falo: "Não tem aula mais cedo? Hoje eu vou para a academia, eu vou para o treino com muito mais ânimo até". Agora eu tenho motivação realmente, porque o resultado daquilo que eu fiz, eu começo a sentir inclusive no meu trabalho. Porque você ficar 8 horas por dia em pé, dobrando coisa, tira a caixa, pega a caixa, quando faz mudança então, que a gente carrega peso, né, é muito cansativo. Então eu tive que fazer um condicionamento físico para dar conta do meu trabalho. Essa foi a minha motivação. Eu queria dar conta de trabalhar, inclusive a minha queixa com ele era essa, eu falava: "Cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não aguento de dor nas costas no final do dia. Então eu tenho que fortalecer coluna, perna, sei lá o que que eu tenho que fazer, né. O onde eu tenho que ir para dar conta?". Porque eu queria fazer bem o meu trabalho, eu queria não sofrer no meu trabalho. Então eu fui fazer uma atividade física para conseguir ir bem no meu trabalho. E é assim que a gente tem que pensar com relação às coisas da casa, por exemplo. Para você, ter ânimo para limpar a casa, que é difícil, né, a gente precisa ter uma razão pela qual fazer isso, que não está só no ânimo, está no resultado daquilo que você faz, está no bem-estar que você vai ter com a sua casa limpa e organizada, com o tempo livre que você vai ter quando isso já está na rotina, quando isso está estruturado, né, com tempo determinado para as coisas, com todas as facilidades que a gente, coloca também, porque existem muitas técnicas mesmo de diminuir o serviço, de facilitar as coisas. E aí quando você começa a ver que isso dá resultado, você fala: "Pô, legal, agora eu tô animado". Você falou uma palavra muito forte, que eu confio demais nela, que eu acho que essa palavra é fortíssima, que é compromisso, comprometimento. Tanto que quando você casa, é um compromisso. Sim, Como que você destaca essa importância do comprometimento para conseguir ser mais organizado? e eu acho que a pessoa tem que se comprometer com ela, antes de qualquer coisa. É criar essa aliança consigo mesmo. É não querer mais estar naquela posição de sofrimento, inclusive, porque muitas vezes cuidar de uma casa, para muita gente, é um sofrimento. A desordem que a gente vive com as coisas na casa é um reflexo de como a gente está sentindo, como a gente está pensando por dentro. Então, se a minha casa está desorganizada, eu por dentro estou desorganizada também. E isso vai fazer com que eu entre num círculo vicioso. Então, quanto mais bagunça eu tiver do lado de fora, mais eu vou bagunçar por dentro. Eu vivi muito isso na minha vida e só fui me dar conta disso, quando eu me tornei organizer, pelo incrível que pareça. Mesmo sendo terapeuta, santo de casa não faz milagre, né. Para começo de história. Eu via os meus armários, bagunçados, porque a minha bagunça era dentro do armário. A casa até que
estava de boa. Eu tinha aquela bagunça organizada, já ouviu isso? Aí eu me Oi. acho na minha bagunça, lê do engano. Mas o meu armário era muito mais desorganizado e quando eu olhava para aquilo eu dizia: "Não é possível, que incompetência, né, como é que você consegue ser incapaz de arrumar, de manter a ordem no seu armário?". E aí você vai minando a sua autoestima. Então quando você faz uma aliança consigo mesmo, dizer: "Chega, agora eu quero mudar a minha vida, eu quero parar de sofrer, eu quero parar de viver essa situação ruim". Você está criando um compromisso consigo mesmo, porque se tornar uma pessoa organizada na casa, na vida, no trabalho, na rotina, não é para o outro. A gente não faz isso porque a minha família vai ficar melhor, porque o meu chefe vai me olhar com outros, até vai, mas o objetivo não pode ser esse. Tem que ser você. A pessoa tem que se comprometer com ela não tem que pensar em mudar porque o outro vai ficar melhor, porque o outro vai ganhar com isso. Ela tem que ganhar. Quando ela se compromete, consigo mesma e se acolhe nisso, e acolhe a sua bagunça e a sua desordem, a coisa tem muito mais chance de dar certo. Você comentou aqui de uma casa organizada, do seu armário. Aí me deu um gatilho do que a gente conversou nos bastidores dias anteriores da Ah. gravação. Que eu queria que você contasse um pouquinho pra galera, ensinasse o que que é realmente. Ensina aí pra galera o que que é realmente uma casa organizada. Porque o pessoal acha que ter só roupa empilhada assim, não tá tudo jogado no chão, é uma casa organizada. O Uhum. que que é uma casa organizada realmente? Uma casa organizada é uma casa onde você encontra tudo o que você precisa ou quer em menos de 30 segundos. Pega, traz aqui e volta para o mesmo lugar, em menos de 30 segundos. Isso é uma casa organizada. Se eu chego na sua casa hoje e peço que você me traga qualquer item, você consegue trazer em menos de 30 segundos? Putz, Talvez não. talvez não. Você deve estar aí com a sua casa arrumadinha. Hoje, qualquer coisa que você perguntar para mim ou pedir que eu traga, porque a questão não é você saber aonde está, porque muita gente sabe. "Ah, para, vai, que é isso, eu estou aqui, eu já sei, ó". Eu uso muito o exemplo da fita crepe quando eu vou perguntar isso para as pessoas. Se eu te pedir uma fita crepe, uma tesoura, "Ah, eu sei, a minha fita crepe está lá no escritório, ah, tá". Você já está perdendo tempo. Sim. Então você não sabe aonde está. A questão é você conseguir abrir a gaveta, olhar para ela, pegar e ter o lugar para você colocar ela ali de volta. Porque a grande questão de manter a organização está em você voltar as coisas para o lugar. Pegar é tranquilo. Eu arrumei o meu armário durante anos, fazendo pilha de camiseta. Uma camiseta dobradinha, milimetricamente, uma em cima da outra, bonitinho. Uma pilha de camisetas, dentro da gaveta, certinho. E às vezes eu tinha o trabalho de dobrar 2 pilhas, de forma que elas coubessem na gaveta. Eu ficava brava, eu falava assim: "Ai, esse marceneiro, por que que ele não mediu a camiseta antes de fazer a gaveta?". Que hoje é um trabalho que eu faço, de otimização de marcenaria, enfim. Mas antes eu não tinha isso. Então eu ia lá e dobrava tudo de novo, fazia 2 pilhas, assim, linda, maravilhosa. Aí a hora que eu ia pegar a de baixo, a de cima já embolava, aí eu ficava nervosa, falava: "Não, calma, é só você enfiar o braço embaixo, pega, e aí a de cima vai abaixando devagar". Mentira, porque a ponta já caiu, já virou um Aí na hora que você vai forfã. pegar de baixo, já tá toda Tá amassada, vai toda ter que fazer tudo de amassada, uma vez de acabou, não novo. adianta. Não adianta. Então você vai conseguir pegar, mas você vai conseguir guardar ela ali de novo? Do jeito que estava? Não vai. Então isso não é organização. Porque na hora que eu vou guardar isso, se o negócio não tiver pronto, eu vou olhar aquilo, que foi o que aconteceu comigo a vida inteira. Eu olhava aquilo e falava assim: "Ai, gente, mas não adianta botar a camiseta que eu acabei de passar", porque é chato passar roupa, hein? Vamos Não. combinar.
Eu passava, e aí eu ia pôr, ela falava: "Ah, então, tá vendo, mas eu tenho que tirar todas essas outras para botar essa aqui, porque se eu puser agora vai amassar, a que eu acabei de passar. Ah, então eu vou pôr aqui em cima do gaveteiro, né, na prateleira, e depois eu volto para arrumar". Fecha o armário, tá lindo. Aí vai lá 10 dias depois, tá lá a camiseta. Porque depois é um tempo que não existe, né. Então isso é uma coisa que na rotina produtiva eu falo muito, depois é um tempo que não existe. Se você não consegue guardar na hora, não está organizado. Então essa é a grande diferença. Tá arrumado, mas organizado não tá. Então organização é você visualizar tudo, pegar e guardar no mesmo lugar. Tá lá a casinha para cada coisa. Você falou que eu coloco junto nisso que você falou que não existe, a pessoa falando, depois não existe. Realmente, eu sou muito defensor disso. Eu também, eu vou ver. Eu não sou dessa aí também. Você não vai ver. Tem que pegar e fazer agora. A Exatamente. pessoa fica lá, ah não, depois eu pego e faço, depois isso aqui, ou eu vou ver isso aqui, tem que ver isso aqui. Então, mas você sabe que, voltando aí para a questão do tempo e da rotina produtiva, existe uma técnica que muitos usam, que é a técnica dos 3 minutos, para manter a organização da casa, para você fazer dar conta. A técnica dos 3 minutos, já ouviu falar dela? Tudo aquilo que você pode fazer em até 3 minutos, faça na hora. Eu sou contra. Ixi. Vamos lá, Tchan, por tchan, quê? tchan, É, tchan, 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 tchan. Eu sou contra porque a chance de você se distrair e perder o foco daquilo que você estava falando fazendo é muito grande. Então as pessoas usam muito isso, por exemplo, tô lá, no meu escritório trabalhando, eu trabalho dentro de casa, por exemplo, e tô lá no escritório e de tempos em tempos eu tenho que levantar para me movimentar, para não ter edema nas pernas, aquela coisa que todo mundo conhece, né. Quem fica no computador tem que parar, fazer exercício, ok. Nesta hora, eu vou me levantar e vou até a cozinha tomar um copo d'água, porque é importante, tudo aquela coisa, tá. A hora que eu passo pela cozinha, tem lá um negocinho fora do lugar. Ah, menos de 3 minutos eu ponho isso daqui no lugar. Uhum. Mas aí você olha para o outro lado e fala assim: "Ai, tem essa outra coisinha aqui fora". Não, espera aí, menos de 3 minutos, acabou, perdeu o já playboy. perdeu o foco de lá de trás, Perdeu o né? playboy, você não sabe mais quanto tempo você está ali parado tomando sua água, fazendo sua pausa. Se você está no escritório, seu chefe está lá pegando no seu pé, ou o coleguinha está lá te chamando a atenção. Dentro de casa, a coisa mais fácil do mundo é você se distrair. E aí chega aquela aqueles testes do Instagram para ver se você tem TDAH. Eu já fiz 2 vezes, deu 75% de chance de eu ter TDAH, porque eu faço isso muitas vezes. Eu me distraio fatalmente. E olha, eu me distraio, gente, estou confessando aqui que isso é possível acontecer. Porque muitas vezes eu tô passando pela cozinha para tomar água e eu olho e falo assim: "Ai, não pus essa louça na máquina, então já vou pôr agora". Pronto, você vai se distrair e se você não tomar cuidado, não tiver muita disciplina, você vai perder o foco daquilo que você estava fazendo antes. E aí a sua rotina deixa de ser produtiva, entende? Se isso está contemplado na sua lista de uma forma muito organizada e você tem uma disciplina muito grande para isso, ok, é legal, porque você otimiza mesmo o tempo, você aproveita isso. Mas eu prefiro fazer isso de uma outra forma. Quer um exemplo? Eu falo do Jaque. Você conhece o Jaque? Eu gosto de trocar a regra dos 3 minutos pela amizade com o Jaque. Já que eu estou aqui, deixa eu fazer isso, pronto. Só que isso está dentro da atividade que você está fazendo. Por exemplo, está escovando o dente de manhã, sua rotina matinal já está estabelecida. Você acorda, escova dente, lava rosto, penteia o cabelo, ok? Você está na frente da sua bancada, certo? Já que você está ali,
escovando o dente, lavando o rosto, penteando o cabelo. A hora que você lavar o rosto, vai espirrar água, não vai? Tenha ali do lado, ao alcance da sua mão, um cestinho, um organizador qualquer, que você tem lá um borrifador com um pouquinho de água e desinfetante, um lencinho umedecido ou o próprio papel higiênico. Borrifa ali, dá aquela limpadinha na sua bancada, joga o papel no lixo, lava a sua mãozinha, pronto, o seu banheiro, a limpeza do banheiro já está feita, certo? Lógico, vai ter o dia da semana que você vai ter que lavar. Uma coisa não inviabiliza a outra, não exclui a outra. Mas se você faz isso a miúdo, você economiza tempo e energia, porque o seu banheiro vai estar limpinho. A hora que você for lavar, a hora que você for fazer a faxina, ele não está mais cheio de tanta coisa que você precisa limpar, manter e organizar. Então, é ficar amiga do Jaque, mas isso tem que estar organizado. É muito diferente de você correr o risco de perder o foco nessas atividades de 3 minutos. Pegando esse gancho do foco, como que eu posso ter mais foco para não me perder no meio da minha rotina e começar a torná-la improdutiva? Disciplina, e eu uso muito o visual. Quando eu faço a lista de atividades, ela tem um tempo determinado. Cada atividade que você vai fazer tem um tempo determinado. Então, você tem a sua rotina matinal estabelecida, mas aquilo tem um tempo. Você não pode passar de X minutos, que, óbvio, para cada um é diferente. Existe uma média? Não, não existe, porque cada pessoa tem um hábito diferente. Se você vai tomar banho, é um tempo maior, se não vai, se vai lavar o cabelo, se é mulher que lava o cabelo de manhã, não tem como. Então isso é muito pessoal, tá. E esse tempo, ele é estabelecido por cada pessoa, de acordo com a prioridade, com aquelas metas que ela tem, com aquilo que é prioritário para ela. Porque, de repente, na sua rotina, não é prioritário você lavar a louça do café da manhã na hora que acaba de tomar café. Porque a rotina, ela tem que ser individual, ela tem que ser, funcional para cada pessoa. Então, no seu jeito de funcionar, aquela não é a melhor hora para você lavar a louça. Por exemplo, tô inventando qualquer exemplo aí. Para você é mais produtivo, é mais econômico, é mais, interessante você deixar essa louça para lavar na hora do almoço. Por qualquer razão que seja. Então, depois do almoço, eu, por exemplo, coloco tudo na máquina de lavar. Então, você não vai lavar a louça do café, você tem que juntar. Uma pessoa que vive sozinha, por exemplo, então deixa a louça do café ali, na hora do almoço, você vai lá e já põe tudo de uma vez. Então, esse tempo é muito variável. E essa rotina tem que fazer sentido para cada pessoa. Você falou de prioridade. Como é que eu defino uma prioridade? É sua, é a sua escolha. Você tem que entender o que é importante e urgente de você fazer. Eu uso muito a matriz de Eisenhower, Eu também. né. Aquilo que é importante e urgente, aquilo que é importante, mas não é urgente, aquilo que tem as coisas que não são nem importantes nem urgentes, né. Tem as coisas que você pode delegar. Numa casa, num cuidado com a casa, a gente vai entrar aí numa outra questão polêmica. Delegar funções é fundamental para você administrar o tempo e a organização da casa. E delegar funções não é você pedir ajuda para marido, para filho, para quem quer que seja, porque a gente não precisa de ajuda. Ninguém que cuida da casa, pode ser a mulher, pode ser o homem, quem for, não precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda para carregar um peso superior a 30 quilos. Até 30 quilos eu aguento, que eu estou lá na academia juntando ferro. Até 30 eu vou. Pra 30 vai, Vai, bodybuilder. né? 30? Se eu contar com o meu quadríceps, né, se eu for com a perna, enfim, deixa para lá. Mas enfim, eu vou precisar de ajuda para aquilo que, fisicamente, por exemplo, eu não consigo fazer.
Uma coisa que está no alto e que eu não consigo alcançar. Isso eu preciso de ajuda. Para limpar a casa? Não. Eu vejo isso como obrigação. Eu vejo isso como uma responsabilidade. Isso. Eu prefiro a palavra responsabilidade, porque obrigação soa como uma coisa pesada. Impositiva, né? É, você tem a obrigação de ajudar a sua mãe, a sua esposa. Não, você tem a responsabilidade sobre aquilo que você vive dentro da casa, porque você está vivendo ali. E muitas mães, principalmente, e agora meu recado vai para a mãe especificamente, muitas mães não querem, que os seus filhos façam, pode ser homem, mulher, porque quer poupá-lo daquela vida difícil, daquelas coisas, né, "Ai, o que eu vivi, eu já sofri tanto na minha vida, eu quero que meu filho não sofra". Hum, que adulto você está criando? Quando você não coloca o seu filho para cuidar da roupa dele, da cama dele, dos brinquedos dele, você está dizendo para ele que ele não é responsável por si. Você está criando um adulto que não vai ser capaz de ser independente, de cuidar de si mesmo. Você está minando até o amor próprio. Vou pegar pesado, né? Você está minando até o amor próprio, a autoestima daquela pessoa ao longo do tempo. Parece pesado isso, parece difícil, mas é verdade. Está presente na nossa vida e a gente não se dá conta disso. E fica com a sensação de que está cuidando dos filhos, por exemplo, ou agradando o marido. Não, você está dizendo que eles não são capazes de fazer nada. Opa, espera aí. É um sinal de amor eu colocar a responsabilidade para quem tem a responsabilidade. Você sujou, você pode ir lá limpar. Você dormiu naquela cama, arruma. E arrumar a cama de manhã, cara, é muito importante. Pra mim é a primeira coisa que tem que fazer. É, Eu falo pros meus mentorados, cara, a primeira coisa é arrumar a cama. Acordou, levanta, arruma a cama. A galera não arruma. não. Ana, a galera não arruma a cama. Gente, arrumem a cama. Sim, por favor, arrumem a cama. Mas eu gosto muito de explicar para as pessoas por que isso é importante. Porque, eu acho que eu fui uma pessoa, uma adolescente, até hoje, e eu sou muito rebelde. Então, quando a pessoa me diz: "Faça isso", eu vou dizer: "Por quê?". Ou "Não faça isso", ou "Isso é assim", ou "Isso é assado". Você: "Não, mas espera aí, deixa eu entender, por quê?". E eu criei meu filho muito dessa forma. Quando ele chegava com essa coisa de dei um tiro no pé, né. Quando ele chegava com algum questionamento, eu dizia: "Mas por que isso? Você perguntou por quê? A professora mandou fazer". "Ué, mas mandou fazer por quê?". Aí depois eu tive que ficar respondendo tudo, mas enfim, né, eu acho isso muito importante. Quando a gente entende o porquê das coisas, fica mais fácil, inclusive de você memorizar isso, internalizar essa mudança. O cérebro da gente, ele pensa por imagens. É aquela velha história do elefante cor-de-rosa. Não pense no elefante cor-de-rosa. O que que acontece? A primeira coisa a fazer é pensar. Você vê você viu o elefante cor-de-rosa. Em algum lugar você foi buscar lá na sua memória aonde está a figurinha do elefante cor-de-rosa. Porque o cérebro da gente pensa por imagens. Quando você sai da sua casa de manhã, ele viu o quê? A sua cama bagunçada. E ele guardou essa imagem. E ele começa a entender que aquela bagunça é ok. Então, se tiver uma coisa a mais ou a menos fora do lugar, ok. Sem problema. Ele vai achando que aquilo é normal, é natural, e vai te dizendo que você não precisa mudar. E aí, quando você está lá no seu trabalho, final do dia, cansado pra caramba, deu 6 horas, tá dando 7, mas não dá 6, né? Parece que o relógio vai dar 7 horas, mas às 6 ele não dá. E aí você fala assim: "Ai, ufa, daqui a pouco eu tô indo para casa". O que que acontece? Vem na sua cabeça, mesmo que você não queira, a imagem de como está a sua casa. E aí vem a imagem da sua cama bagunçada. Vem a imagem do seu sofá cheio de coisas. E aí você fala assim: "Putz, eu queria tanto ir para casa agora, me jogar no sofá, abrir uma cerveja", né,
descansar, não tem o sofá para deitar, porque tá bagunçado. Mas a vontade de tomar cerveja você tem. O que que você vai fazer? Vai parar no bar. Você não vai ter vontade de voltar para E casa. a casa continua. E a casa continua, né. Tô exagerando aí na história da cerveja e do bar, mas é um fato. Você não tem vontade de voltar para casa. Se ao contrário disso, você começa organizando a sua a sua casa, você arruma a sua cama, primeiro que você está dando para o seu cérebro uma mensagem muito clara de: "Ok, vamos produzir". Você foi capaz de fazer uma coisa extremamente simples. E o cérebro da gente, ele quer coisas simples, ele não quer gastar energia. Então se você faz uma coisa simples, como arrumar a cama, todo dia ele fala: "Ah, olha que legal, esse cara consegue. Olha que cara bacana. Ele foi no simples e ele deu conta". Aí você vai lá, termina de tomar seu café da manhã, lava o seu copo ou recolhe a mesa, tira a mesa do café da manhã. Não vou lavar a louça porque vai ser lá depois do almoço, ok. Mas limpa aquela mesa do café da manhã, guarda a manteiga, as coisinhas no lugar, deixa a mesa arrumada. É uma tarefa simples que você está dizendo para o seu cérebro: eu sou capaz de fazer. E ele está dizendo: "Putz, que legal, você é capaz realmente". E isso vai fazendo com que a motivação comece a aparecer. Aí o seu cérebro, quimicamente, tem uma série de coisas que acontecem lá dentro, né, os hormônios, a dopamina, a serotonina, aquelas coisas tudo lá que, enfim, não vale a pena a gente ficar, se alongando nisso. Mas isso vai acontecendo no cérebro, de forma que você começa a pensar e sentir de forma diferente. É daí que vem o ânimo, dessas pequenas recompensas que você tem em cada pequeno ato que você faz. Então, voltando àquela história do gatilho e da recompensa, né. A recompensa tem que ser uma coisa que realmente seja importante para o seu cérebro, para essa mudança. Ela não pode ser uma recompensa, vazia ou imediatista, como muitas vezes a gente quer, né. Você tocou nesse ponto aí do cérebro. Eu gosto muito de neurociência, né? Eu vou Uhum. fisgando algumas coisas e realmente, e o vício e o hábito estão no mesmo lugar no cérebro, no mesmo lugar. Sim, Tanto que você olha a definição de hábito, é um vício. Só que sim, bom, sim, dependendo do hábito exatamente. bom, é um É, vício bom. E o vício que é o que destrói a pessoa. Isso é exatamente. interessantíssimo, porque aí tá ligado, sistema de recompensa, dopamina e tudo mais. Uma coisa que deu pra perceber é que a gente somos pessoas muito organizadas e você falou de ficar imaginando a casa arrumada quando você tá no trabalho, se você não arruma a cama e tudo mais. Até que ponto uma organização, ela é realmente uma organização ou ela já vira perfeccionismo? É uma linha muito tênue. E precisa sim tomar cuidado. Muita gente tem essa queixa, na hora que vai pensar em contratar um organizer, fala: "Ah, eu não vou chamar, porque depois eu vou ficar neurótico com isso, não querendo tirar nada do lugar". A casa, ela tem que ser bagunçável, não bagunçada. Ela tem que ser uma casa que tenha movimento. Quando ela está organizada, com todas as coisas nos seus devidos lugares, então tudo na casa tem a casinha para morar, você não chega a ficar, não chega ao perfeccionismo, porque as coisas têm lugar para morar. Então é fácil você deixar aquilo fora do lugar por um tempo enquanto você está usando, e depois você simplesmente volta para aquele lugar. Você não precisa do sofrimento. Se a coisa está com tudo no seu devido lugar, não tem por que você, sofrer com isso e ficar buscando essa perfeição. É natural, é fácil, faz parte da sua rotina. Tem a famosa ronda dos 10 minutos, que eu sempre ensino, que é uma técnica genial para você ter as coisas organizadas, arrumada, a sua casa arrumada, sem que você fique neurótico com isso. Ana, a gente vê na tua bio e a gente
percebe que cada um tem uma forma de se organizar, de você trabalhar nessa parte do personal organizer. Eu queria entrar num pontinho contigo agora, que quando a pessoa é portadora de necessidade especial, como é que funciona esse tipo de organização? Ele é muito diferente ou tem alguma coisa que é um pouco padrão? Seja alguém que tem algum transtorno mental ou quando alguém tem, realmente uma necessidade, tipo assim, deficiente auditivo ou visual ou não tem um membro do corpo. É diferente. O padrão da organização, os critérios de organização, eles são mais ou menos os mesmos em qualquer lugar. O conceito da organização é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas, eu, no meu caso, faço um trabalho muito diferenciado para cada pessoa. Você tem que olhar qual é a necessidade daquela pessoa, qual é o funcionamento dela. O jeito de arrumar, a dobra da roupa vai ser a mesma, só que nós vamos colocar isso de uma forma que atenda à necessidade que aquela pessoa tem. Então, se é um deficiente visual, você vai ter que ter uma etiqueta que a gente usa muito, uma etiqueta em braille. Você tem uma rotuladora em braille para isso, e existe, né. Do mesmo modo que a gente usa a rotuladora normalmente, eu vou usar uma rotuladora em braille. Então, sim, vai ser uma situação específica para aquela necessidade. Enfim, qualquer que seja, o fundamental é que você entenda o funcionamento daquela pessoa, como é que ela vive, como é que ela, eh, usa as coisas dela, aonde a dificuldade que ela tem ou a patologia, o que quer que seja que ela tem, está interferindo na organização. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma tendência a ser um acumulador. Isso é, obviamente, um indicativo de alguma questão emocional e eu, no meu caso especificamente, eu não vou tratar essa questão emocional, mas eu vou considerar isso na hora de fazer a organização para que ela seja funcional e ela se mantenha e respeite o limite das pessoas. Dá para entender? Deu sim, muito claro até agora. Ana, por que que a gente precisa ser organizado? Parece muito óbvio, mas às vezes óbvio Ah, também precisa ser dito, s mas que benefício que me traz eu ser uma pessoa mais organizadinha, igual você tá falando, tipo, não chega a ser uma coisa tão metódica, mas facilita um pouco, né? A primeira coisa que a gente ganha sendo organizado é tempo, e tempo é o nosso bem mais precioso. Então, isso já de cara é o primeiro ganho que a gente tem. Mas a gente tem um ganho que eu chamo de ganho secundário, que é o bem-estar, que é a tranquilidade, a paz de espírito quando você está num ambiente organizado. Porque internamente isso tem um reflexo muito grande. As pessoas muitas vezes não se dão conta disso, porque primeiro que a gente vive num mundo que não nos, estimula a olhar para dentro, a olhar os sentimentos, os pensamentos, nada disso. Nós vivemos numa cultura que não faz a gente olhar para si mesmo. Agora, eu acho que a gente começa a trilhar esse caminho em razão da evolução tecnológica, eu acho. Quanto mais a inteligência artificial se desenvolve, mais as pessoas começam a sentir necessidade de se conectar consigo mesma, né, de olhar para si, e é preciso para que você consiga, funcionar bem na sua vida. Então acho que a primeira coisa que a gente ganha depois do tempo com a organização é essa paz de espírito, é essa tranquilidade, a autoestima é muito, melhor, o relacionamento familiar melhora, social melhora. Quanta gente não recebe amigos em casa, porque a casa é bagunçada. Quanta gente precisa sair escondendo as coisas dentro dos armários porque chegou visita de repente. Hoje em dia a gente não tem mais o hábito de visitar o outro
como era no meu tempo, né. Eu sou de um tempo em que as pessoas se visitavam. Eu prefiro assim, sabia? Eu gosto de vir na casa de alguém ou Eu alguém vir na minha casa do que, sei lá, eu sair pra um restaurante ou pra um eu acho um muito bar, mais alguma coisa. gostoso. Eu acho mais gostoso, se sente mais acolhido. Sim. E esse acolhimento, quando você tem uma casa organizada, não preciso nem dizer, né. Exatamente. Você falou uma coisa que é realmente o que tá rolando muito com a galera. A galera, ela quer se organizar, mas muitos acham que não precisam de ajuda, Sim. E grande são parte. capazes de fazer sozinhos. Exatamente. A galera não quer ajuda e, assim, você olha, eu associo muito isso a tempo de tela. Eu sou mexo muito no celular, assim, também, não vou mentir, mas a gente cria conteúdo, a gente vive Uhum. disso, então precisa então ter um tempinho a mais. Mas, tem uns dados que, tipo assim, a galera fica mais de 4 horas no celular por dia. Nossa, 4? mais de 4 horas por Imagina, dia. 4 é pouco. Muito mais, por dia. A Sim. geração mais jovem tá assim, então tem um acesso à informação muito rápido. E a galera fala: "Eu tenho tanta informação, mas não sabe o que fazer com essa informação, É. porque tem muita coisa". E aí entra uma questão muito importante, que é a história da recompensa muito rápida, a história da dopamina, né, quanto mais tempo de tela você tem e tudo muito 3 segundos, cara, você não vai querer ficar arrumando casa, porque é chato. Você quer um negócio pronto. E aí você fala: "Não, é melhor eu nem fazer, nem vou começar", né. Tem muito perfeccionista que dá essa desculpa: "Ah, eu quero que faça a coisa bem feita, então se eu não vou fazer bem feito, eu não vou nem começar". Na verdade, isso é realmente uma desculpa para não começar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi num outro podcast, eu adotei pra mim e coloquei até num post meu no Instagram, uns tempos atrás, que fala que você não precisa ser bom pra começar, mas você precisa começar e fazer muito pra ser bom. Essa frase, nossa, alugou literalmente um triplex na minha cabeça, que eu fiquei: "Cara, é verdade, é É, muito verdade isso". Eu não assim, eu tenho que fazer, porque eu não sei se eu vou ser bom nisso, porque se eu fosse bom, eu já estava usufruindo do benefício de saber. exato. Então, é muito louco você Mas eu pensar acho isso. que na organização, as pessoas não dão uma importância muito grande para isso. Hoje em dia, porque o mundo é muito virtual, elas não têm o hábito de receber pessoas em casa, né. Então isso também faz com que as pessoas não sintam tanta necessidade de arrumar, porque já está acostumado com a bagunça mesmo, é aquela coisa que o cérebro já se acostumou com isso, de fato, né. E eu vejo muita gente, dizendo que consegue fazer sozinho, ou que se acha naquela bagunça. E eu acho isso muito perigoso. Você consegue sim fazer sozinho, muita gente consegue fazer sozinho, até porque um dos meus produtos é a consultoria. Então eu faço essa consultoria, eu ensino como, fazer o layout, o melhor aproveitamento do espaço e tudo mais. Só que dar o primeiro passo é muito difícil. Quando você está num ambiente desorganizado, começar a organização é muito complicado. Muita gente não sabe por onde começar, e aí acaba desistindo disso. Agora vamos lá, vamos começar. Fa Vamos começar. E aí, eu vou lá, vou chegar na minha esposa, na minha namorada, enfim: "Olha, eu quero começar a ser mais organizada", mas ela é muito desorganizada, ou eu sou muito desorganizado. Ou seja, um paralelo, o cara ou a moça é muito organizado e o outro é muito desorganizado. Como que casa isso e mantém uma rotina organizada, que não seja tão pesada para quem não é? é colocar as coisas no seu devido lugar. É começar de fato pela organização. Então, aquele que tem o hábito organizado, ele só vai se beneficiar e economizar ainda mais tempo quando as coisas estiverem lá nos seus devidos lugares. Aquele que não é organizado, que então tem as suas coisas bagunçadas, precisa primeiro de tudo organizar, para que depois essa manutenção vire um hábito e haja um equilíbrio. Tem que fazer a organização do externo primeiro, para que isso seja incorporado e automatizado na medida em que você vai usando essa casa e, eh, só devolvendo as coisas para os seus devidos lugares.
Ana, a gente vê que você tem muito conhecimento sobre isso. E uma coisa que eu fiquei chocado foi quando a gente teve uma conversa e você falou pra mim do seu Instagram. Como que você cresceu tanto no Instagram desse jeito, menina? Pois é, trabalhando, sofrendo, chorando, tá? Não vou te dizer que foi fácil, mas eu tive uma mentoria inicial que me ensinou, o funcionamento do Instagram, a questão do algoritmo, isso tudo, porque quando eu comecei, vou fazer um parênteses aqui. Claro. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum conhecimento de nada. Eu sou do tempo do telefone fixo, Nossa. não é celular. Não é assim: "Ah, eu usava o ce", não, eu sou de um tempo que não existia celular. Sou do tempo do telefone fi e você tinha que comprar uma linha. Era caro pra caramba isso. Nossa. A gente fazia consórcio para conseguir ter dinheiro para comprar um telefone fixo. Então imagine, como terapeuta, eu fiquei afastada das redes sociais a minha vida inteira. Quando eu comecei a levar o meu trabalho para as redes sociais, porque eu vi o benefício que isso fez na minha vida, eu falei: "As pessoas precisam disso", porque esse sempre foi o meu propósito de vida, ajudar o outro. Eu tive que aprender do zero, de tudo. E eu tenho uma característica muito forte, eu sou uma contrafóbica. Aquilo que mais me assusta, aquilo que mais me incomoda, é aquilo que eu vou lá para enfrentar. Então, aquilo que eu sempre detestei, que era mexer nas redes sociais, foi exatamente o meu grande desafio. E aí eu tive sim uma mentoria, eu fiquei por mais de um ano sendo, acompanhada e aprendendo sobre, o algoritmo, o funcionamento e tudo mais, e eu, um belo de um dia, fiz alguma coisa que o algoritmo disse: "Gostei de você". Ele olhou para mim e falou: E "Gostei". viralizou? Deu uma Viralizou, exatamente. Viralizou um vídeo de dicas genéricas que eu chamo, que é uma dica de como lavar a roupa em casa, uma coisa assim. Sabe aquele dia que você fala assim: "Meu Deus do céu, eu vou fazer o que hoje? O que que eu vou postar?" Juro para você, não posso negar, eu não minto, tá. Eu não sabia o que fazer, e eu tinha que lavar roupa. Falei: "Ah, eu vou filmar eu lavando roupa". Cara, o celular na mão, eu com uma mão abrindo aqui, já não, uma coisa tosca, tosca, cara, foi terrível, tenho até vergonha de contar isso, mas é verdade, não posso mentir, tá lá. E aí, deu certo. E aí a hora que dá certo, você tem que repetir aquela receita por muito tempo. E eu passei um ano sofrendo e chorando num vale de lágrimas. Não vou negar, porque não é fácil. Mas por que que eu gosto de falar isso? Porque na vida da gente, muita coisa não é fácil. A vida da gente não é fácil. Mesmo a vida boa, ela acaba tendo as suas dificuldades. E se você não tiver compromisso, disciplina, regularidade, frequência, você não consegue. O que eu mais aprendi com a rede social, com o algoritmo, é exatamente isso. O que que ele pede? Frequência, regularidade, conteúdo, conteúdo que agrade o outro. Se você levar isso para a vida, não é o que a gente tem que fazer? E foi assim que eu viralizei e cheguei aonde cheguei, mas foi com muito trabalho. Hoje eu tenho uma situação diferente. Hoje eu mudei a minha relação com o Instagram, com o algoritmo, com tudo isso. Depois de passar um tempo, fazendo o que o algoritmo queria, eu disse: "Olha, agora chega, agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu quero mostrar para as pessoas. Porque eu fiquei muito tempo dando dicas genéricas e isso é muito legal, porque as pessoas precisam aprender, como facilitar a vida da gente. Isso é a base da minha mentoria, da minha organização.
para que você consiga manter. Então, você tem roupa para passar, porque mulher principalmente, homem nem tanto, a menos que use camisa, né, a moçada vai muito na camiseta, mas mulher tem roupa que tem que passar. Cara, passar roupa é muito chato. Então eu tenho uma dica lá no meu Instagram para facilitar isso. E isso eu levo para minha mentoria. Então eu tenho uma dica de como limpar vidro, porque era a minha realidade inclusive. Quando eu viralizei com uma dica genérica, eu falei: "Bom, qual é o caminho que eu tenho? Eu vou começar a filmar tudo aquilo que eu faço em casa". Então eu limpando vidro, eu limpando fogão, eu limpando air fryer, eu usava air fryer e falava assim: "Ai, que saco, tem que limpar air fryer". Ah, espera aí, tem que limpar air fryer. Pega o tripé, põe ali. Se você olhar o meu Instagram, é a minha casa, é a minha realidade e é muito tosco o vídeo, todos os vídeos. Não tem produção nenhuma, é de verdade. Mas é aquilo que a gente vive na casa da gente, não é? Você pode ser você pode estar em qualquer classe social, em qualquer lugar, a casa vai ser a mesma, o cuidado vai ser o mesmo. A air fryer pode ser diferente, mas ela precisa ser limpa. E não tem um jeito melhor de limpar do que aquele que eu coloquei lá. Fica a dica. Quiser aprender, corre lá. Como é que faz lá o Stalkeia. stalkeia mesmo? Stalkear aquele enfim, fica maratonando, Maratona. era isso que eu queria lembrar. Maratona lá o meu Instagram que você vai aprender como você otimizar o tempo, inclusive com essas coisas que facilitam a vida da gente. E aí eu cresci e tive inclusive, embasamento para essa mentoria, por exemplo, da rotina produtiva. Você vai querer matar a Ana, mas isso tudo aí com quantos anos? Opa, 61 com muito orgulho. Hoje, 61 hoje, tá? Com muito orgulho, eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade. Eu me aposentei, eu fui terapeuta ocupacional por 30 anos, eu me aposentei com 54 anos, 2 meses antes de fazer 55 anos. E logo um ano depois entrou a pandemia. Eu me aposentei no final de 2018, 2019, 2020 começou a pandemia. E aí eu fiz essa eu não chamo de transição de carreira, né, eu fiz esse começo de uma nova carreira, que eu resolvi realmente empreender quando eu usei as técnicas na minha casa. E quando eu resolvi levar isso para casa das amigas como um hobby. E aí quando eu vi o resultado daquilo que eu fazia, como é libertador você viver numa casa organizada, eu falei: "Não, eu preciso fazer disso uma profissão". E nisso eu tinha 55, 58, por aí, mais Já ou menos matou o isso. mito que você tem que ter a vida resolvida antes dos 30. Não, para. Sempre é tempo para você começar e fazer e mudar e resolver a sua vida. Não existe essa questão de eu não tenho mais idade para isso. A idade quem faz é a gente. Eu não tenho problema nenhum. Assim, mentira. Vou falar a verdade. Eu tenho um problema sério quando alguém me chama de senhora. Nossa, cara, eu fico mordida Eu com sou isso. muito respeitoso, eu sou muito cordial, eu quase te chamei várias mas é por educação. Então, mas aí tem uma coisa que eu acho importante da gente falar. Já foi sinal de educação. Hoje em dia, você chamar uma pessoa da minha idade, com o meu estilo de vida, de senhora, não é educado. Isso é bullying, tá? Hashtag fica a dica. Nossa, sério? É, eu tô te contando como eu sinto. Uhum. Para mim, hoje, quando alguém me chama de senhora, eu volto lá na minha infância, quando o povo me chamava de quatro olho, que era quatro olho, né, que eu uso óculos desde que eu tinha 5 anos de idade. E sempre fui muito loira, muito branca, muito desbotada. "A loira aguada, quatro olho", gordinha sempre. Cara, a sensação que eu tenho hoje quando alguém me chama de senhora, é a mesma que eu tinha naquela época, e que a gente não chamava de bullying, né. Sem contar que naquela época a gente resolvia era no tapa mesmo e pronto. Hoje é diferente. E eu acho que a gente devia fazer um movimento aí para mudar essa nomenclatura ou isso que o povo chama de educado. Não é educado.
pergunta para a pessoa. Tudo bem, eu, na minha idade, fica mais fácil, mas quando eu encontro uma pessoa, que tenha mais idade do que eu, e eu fui ensinada a chamar a pessoa mais velha de senhora, eu sempre pergunto: "Como eu devo chamá-la? Posso chamar de você?" Porque acaba isso sendo mais educado e mais afetivo até, e é mais respeitoso com o outro, né. Senhoras e senhores, Ana Targa. Ana, obrigado pela sua participação. Infelizmente, a gente está caminhando para o final desse podcast. Você falou algumas coisinhas aqui que eu anotei. É muita coisa. Fui anotando, vocês anotam tudo aí, gente, que é muita coisa bacana. Mas eu anotei o que eu consegui aqui, porque eu tive que ficar muito focado em ti, porque senão eu ia perder qualquer coisa. E o que eu peguei foi bem no comecinho algumas coisinhas, mas assim, é muito a chave realmente para ter uma rotina melhor. A rotina, ser produtivo não é preencher o tempo com coisas, mas sim fazer o maior número de atividades no menor tempo possível. A rotina é uma coisa mais mecânica, que realmente é um comportamento que você acaba automatizando. E o ânimo vem do resultado que eu quero. Esse aqui foi legal, esse aqui pegou na jugular da galera. Nem esse aqui, mas enfim, é isso aí. Obrigado pela sua participação. Espero que você volte mais vezes. A gente tá com os planinhos aí no off aqui, gente. Envolve um lançamento de um infoproduto aqui que vai ser muito bacana. Dois especialistas, uma moça jovem Uma jovem e senhora. uma jovem senhora e um jovem senhor também, porque minha coluna já foi de arrasta pra cima. Em breve nós vamos lançar um infoproduto meu e dela, cada um com a sua expertise ajudando vocês a serem muito mais produtivos, melhores e com mais qualidade na rotina de vocês. Ana, como é que a gente te acha nas redes sociais? Targa Organizer RP. Qualquer lugar eu tô lá. Targa Organizer RP, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para vocês estarem acessando. E Ana, pra gente finalizar, eu quero que você pode olhar para sua câmera agora nesse momento e imaginar que você vai mandar um áudio para as 8 bilhões de pessoas no mundo. Nossa senhora. Vai pingar uma notificação no celular de todo mundo. O que que você vai falar nesse áudio? Bom, primeiro eu vou dizer que ter uma vida organizada é muito libertador. E o grande segredo para você conseguir manter tudo organizado é fazer a ronda dos 10 minutos. 10 minutos antes de dormir, passa pela sua casa com uma cesta, recolhendo tudo aquilo que está fora do lugar, o sapato que você deixou ali, a bolsa que não está no lugar certo, o brinquedo das crianças, e devolve cada coisa para o seu lugar. Pronto, a sua casa vai amanhecer organizada, arrumadinha, muito mais leve, você vai ter muito mais ânimo para colocar a mão na massa e organizar aquilo que precisa. Senhoras e senhores, Ana Targa Organizer. Agradeço, Ana, pela participação. Eu que Agradeço você agradeço. por estar assistindo esse vídeo aqui até o final. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, o que que você achou do vídeo, se você tá gostando, se você não tá gostando, se o que a Ana falou aqui você não defende, se você defende. A gente quer saber a opinião de vocês. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelas, que é muito importante pra gente, que aí o algoritmo que a gente falou aqui pega a gente para ser recomendado para o pessoal. Peço também que vocês nos sigam a gente no Instagram e sigam também os nossos patrocinadores, a Gaspar Barbearia, a Latans Cosméticos e também o Instituto Harmony, que contam com a Thaís Pazeto e o Neto Mosca. Muito obrigado e até o próximo vídeo.